falar de Deus do impossível, eu tenho muita propriedade para falar. Porque eu tenho uma doença autoimune que chama lúpus, eu não sei quem já ouviu falar, em que o seu próprio corpo ataca ele mesmo. Né? Então, por exemplo, eu não tenho anticorpos, eles se voltam contra o próprio corpo. E aí, se a minha imunidade estiver alta, ela combate o próprio corpo. Se estiver baixa, eu fico suscetível a qualquer doença, porém, com a doença que ainda tenho controlada. Olha que complexo. E aí, diante dessa situação, né, os médicos falavam para mim, olha, não engravide porque o seu corpo vai entender que o feto é um inimigo e ele vai atacar. E quem tem lúpus ou morre a mãe, ou morre a criança, ou nasce muito prematuro porque o corpo não leva uma gestação até o final. E ali a palavra do médico podia ser um basta para mim. Mas eu creio num Deus que pode todas as coisas. E eu falei, Senhor, o Senhor sabe que o meu sonho é ser mãe. Então, se o médico disse isso, eu vou orar. Irmãos, eu passei 4 anos orando. E durante esses 4 anos, né, a doença ficava inativa e eu tentava engravidar e não engravidava. E quando ela ficava ativa, eu já nem tentava porque eu sabia que não ia ser legal, né, estar assim. E ali passei 4 anos orando ao Senhor. E numa madrugada o Senhor me deu um sonho em que Ele me entregava uma pérola nas mãos, fechava as minhas mãos e dizia assim, cuida bem dela. E eu não entendi nada, e por 2 noites eu tive o mesmo sonho. E aí acordei daquele sonho, fui para o culto. Naquele culto Deus tomou um profeta e falou assim, e se eu não te der filhos? E se eu não fazer como o Senhor quer? Como você quer? E eu falei para o Senhor, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu vou continuar te adorando independente disso. Porque Deus, irmãos, é um Deus que às vezes rouba os nossos sonhos para saber aonde está o nosso coração. E eu dei aquela resposta para Deus, mal sabendo eu que já estava grávida de 2 semanas. Aleluia. E quando eu descobri que estava grávida, foi assim um misto de alegria com medo. Porque eu sabia que era uma gestação de alto risco. E aí eu entendi o porquê da pérola. A minha filha era uma menininha. E eu coloquei o nome dela de Pérola. E mal sabia eu que a pérola, né, irmãos, é gerada na dor da ostra. E por isso o Senhor já me falava tudo. Deus anuncia tudo antes de acontecer. E a minha gestação foi indo bem. E no 6º mês, a pérola parou de crescer no ventre. E a cada ultrassom que eu fazia, em vez do bebê estar maior, ele tinha perdido peso. E perdendo e diminuindo dentro da barriga. E o líquido diminuindo junto. Até que com 31 semanas a médica falou assim, olha, se a gente não tirar a bebê, você vai morrer. Então é melhor a gente tirar, ela fica na UTI. Né? A médica praticamente falou assim, se salvar, salvou, mas a gente tira de risco. E ali, com 31 semanas, eu tive minha filha. Ela nasceu com 1 quilo e chegou a 800 gramas. Ela nasceu sem respirar. Ela nasceu com o esôfago ainda sem se formar. E a minha filha, antes dela nascer, a médica botou aquele aparelhinho para escutar o coração do bebê e não ouviu. E a minha mãe é pastora. Minha mãe falou assim, filha, Deus te deu e Deus tomou e bendito seja o nome dele. E eu falei assim, Deus não ia brincar com o meu sonho. Eu falei, mãe, eu arrumei tudo, eu comprei tudo, o Senhor me entregou a pérola na mão, em visão, em sonho. Eu não aceito. Se Deus é Deus na minha vida, essa bebê não morreu e ela vai nascer chorando. E ali na sala de parto, a pérola nasceu gritando. Aleluia. Uma bebê que tinha sido dada como morta dentro do ventre. Aleluia. E nós passamos quase 40 dias de UTI neonatal. E quem já foi no bairro Santo Antônio, na Assembleia de Deus de lá, a minha igreja é quase de frente à Assembleia. E eu tive alta e a bebê não.
E os médicos falaram assim, olha, vai preparando teu coração porque a bebê não vai sobreviver, ela está muito debilitada. Ela ficou entubada 17 dias. E ali eu fui orar ao Senhor, e na época era a pastora Cristiane e o pastor Rubens, que estavam lá de frente. E eu nem conhecia eles, mas eu fui orar na minha igreja, e a pastora Cristiane, ela pegou o microfone e começou a falar assim, de onde ela estava ela não me via, porque a minha igreja é assim, né? E a porta da assembleia é de frente. Ela falou assim, você que está orando nesse altar, o Senhor quer falar com você. Isso estava 5 dias já, eu tinha tido alta e a bebê no hospital. E eu saí, irmãos, de pijama, só botei uma blusa de frio, operada, né? A assembleia de lá tem uma escada, eu subi. Estava tendo culto, porque quando a gente está no desespero, querendo ouvir a voz do Senhor, a gente não se importa com nada. E quando eu entrei naquela igreja, o Espírito Santo tomou aquela serva e disse assim, eu, o Senhor, estou entrando naquela UTI hoje, estou dando livramento para a tua filha e te digo para contar 30 dias de calendário que eu tiro ela de lá perfeita. Irmãos, eu saí dali radiante. E Satanás me afrontando em sonhos, dizendo assim, você tem promessa, a bebê não. Eu falei, Satanás, ela não tem promessa, ela é a promessa. E se ela é, você também não toca. E ali, irmãos, eu comecei no calendário, dia 1, dia 2, dia 3. Deu os 30 dias que Deus falou, caía num domingo. E quem já teve bebê em UTI neonatal sabe que não se dá alta para bebê no domingo. Porque só ficam os estagiários e os médicos vão embora. Mas eu criei na palavra do Senhor. Peguei a saída de maternidade dela. Meu marido falou, você está maluca? Onde que você vai? Eu falei, vou lá tirar minha filha. Ele falou assim, mas você vai tirar a força? Eu falei, não, Deus falou que vai tirar ela. Eu fui, levei a saída de maternidade. Todo crente precisa de um crente mais louco que ele para ir junto. Chamei minha mãe e falei, você crê que ela sai hoje? Minha mãe, eu creio. Se o Senhor falou, está falado. Fomos para Vassouras. Cheguei lá, irmãos, 7 horas da manhã. Foi passando 8, 9, 10, 11, 12. Eu não almocei, eu não saí do lado dela. De repente, a chefe da UTI entrou e falou assim, sexta-feira eu esqueci os papéis aqui e vim buscar hoje. Quando ela entrou, ela viu minha filha vestida de saída de maternidade. E ela falou assim, mãezinha, por que ela está assim? Eu falei assim, porque eu vou levá-la para casa. Aí ela falou assim, mas quem te deu ordem para ela sair daqui hoje? Eu falei, o meu Deus me deu a ordem para buscar ela. Aí ela falou assim, mas quem que deu a alta? Eu falei assim, Deus deu a alta. E aí ela olhou para mim e falou assim, olha, domingo não é dia de alta. Sua filha está faltando 8 gramas para bater o peso que a gente libera aos bebês, que é 2,2 kg. Mas já que você está aqui, pega a sua bebê e vai embora. Num domingo, exatamente no dia que o Senhor falou que eu ia tirar ela da UTI. E ali minha filhinha ficou em casa. Para vocês terem uma ideia, ela fez 3 meses pesando 6 quilos. Ela custou crescer. E os médicos diziam que ela não ia ouvir. O primeiro teste de orelhinha dela deu que ela era surda, que ela não ia falar, que ela não ia sentar. Ela com 8 meses ainda não sentava. Hoje a Pérola tem 7 anos. Aleluia. Ela fala, ela anda, ela estuda. Ela é super inteligente. Ela é uma profeta dentro da minha casa. E para a glória de Deus, hoje eu levei ela numa igreja esses dias e ela falou assim, eu quero cantar. Eu falei, oi? Ela nunca tinha pedido. Eu dei o microfone, ela cantou, ela profetizou na vida de uma criança. Isso prova que quando Deus tem milagre para fazer, Ele simplesmente faz. E Ele não precisa de nada para fazer. E de quebra, irmãos, veio o Gael. Eu falei, Deus, nunca mais eu quero filho, foi muito traumatizante para mim. E o meu esposo falando assim, Deus vai dar um menino. Eu falei, dá para você, porque eu não quero. E ali ele começou a orar e eu falando, Deus, não quero. E aí,
O Senhor, eu estava dormindo, o Senhor falou comigo assim: estou cuidando do seu bebê. Eu falei, meu Deus, que bebê. Eu não pensei em nada, eu só fiz o teste, que eu falei, eu conheço a voz desse Deus. Estava grávida já, irmãos, de 2 meses, de um menino. E eu falei com o Senhor, Senhor, eu só te peço uma coisa. Eu não quero passar na UTI de novo. Eu quero ter um filho. Olha como a gente é exigente, né? Quem que manda em Deus? Eu falei, eu quero um filho de 9 meses. Eu quero um filho perfeito. Eu não quero passar pela UTI. E ali o meu filho foi crescendo. No 6º mês, adivinhe? A mesma coisa. Comecei a perder o líquido, o bebê diminuir. E ali a médica falou assim, não, vamos tentar até 34 semanas, que o pulmãozinho já formou, talvez você leve ele para casa. Só que o bebê parou de crescer. E ali o meu corpo não alimentava mais, não chegava alimento para o bebê, então ele não crescia. E a médica falou que ia tirar ele na mesma idade gestacional da menina, e eu falei, Deus, eu vou passar tudo de novo. E ali eu comecei a orar, irmãos, inexplicavelmente, um corpo que não alimentava, o bebê começou a crescer. E o Gael nasceu de 34 semanas, e eu fiquei muito na esperança, eu vou levar meu filho para casa. Né? Ele nasceu bem, a gente segurou melhor a gestação, e arrumei as coisinhas dele. Quando veio, o bebê de todo mundo veio, e o meu não. E eu virei para a pediatra e falei assim, cadê o meu filho? Ela falou assim, o seu bebê nasceu bem, mas ele teve uma parada cardiorrespiratória e precisou ser entubado. Aí eu falei, mas até quarta-feira ele sai? Porque isso era uma segunda. Ela falou assim, não sei, vamos ver. Deu quarta-feira, irmãos, eu subi para a UTI já com a bolsa dele e falei, eu vou levar meu filho. A pediatra falou, não vai, porque ele nem desentubado foi ainda. E ali, irmãos, sabe quando bate aquela revolta com Deus? Porque eu falei, Senhor, eu só te pedi para não ficar na UTI. Eu voltei para o quarto e eu comecei a falar assim com o Senhor. Eu me converti aos 15 anos. Hoje eu tenho 35. Nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Sirvo na casa dele fielmente desde os meus 15 anos. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu te sirvo desde a minha juventude. Eu dediquei a minha vida para o Senhor. E a tua palavra fala que o Senhor é um bom pai. Aí eu falei, mas qual o teu prazer de me ver sofrer? Qual o teu prazer de só eu não poder levar o meu filho para casa? E ali eu estava sozinha, era a pandemia de 2021. Eu sozinha no quarto, o Espírito Santo falou assim comigo, você podia gerar? Eu falei, não. Ele falou, eu te dei uma filha. Essa filha ia morrer e hoje está viva. E ele me perguntou de novo, você podia gerar? E eu falei, não. Ele falou, eu te dei o 2º filho. Esse filho teve uma parada cardiorrespiratória e voltou à vida. Meu filho ficou 20 minutos morto. E o Senhor falou comigo, você está reclamando dele ficar numa UTI? Quando eu dei a vida de volta? E ali o Senhor falou comigo, sabe por que você vai passar pela 2ª UTI? Porque não aprendeu a depender na primeira. Se a gente aprender, irmãos, nas primeiras lições, a gente não gira no deserto. O Senhor, Ele faz a gente girar em círculos e passar pelas mesmas situações doloridas de novo, quando a gente não aprende a depender e a confiar no Senhor. E eu falei para o Senhor, amém, Senhor, desculpa, me perdoa a minha incredulidade, o Senhor fez muito por mim. Eu falei, mais que isso, faça a tua vontade. Aleluia. O meu filho ficou só 10 dias na UTI. Eu tirei, hoje o Gael, ele tem 5 anos. Agora em maio ele foi diagnosticado com epilepsia e autismo, mas o meu filho é uma bênção. O pastor até falou assim, você vai trazer as crianças? Eu falei, se eu trouxer o Gael não tem culto. Porque ele é muito bagunceiro.
Mas eu louvo a Deus pela vida, são meus milagres, são aquilo que Deus me deu de mais precioso. E aí eu te pergunto, existe impossível para esse Deus?